A família Hatfield. Em 1882, um xerife da Kentucky escreveu em seu diário: Deus fez essas montanhas altas por um motivo, para manter o que vive nelas longe das pessoas decentes. Ele não estava falando sobre ursos. Profundo nas traiçoeiras vales dos Apalaches, onde a lei era um conceito distante e os nomes eram determinantes, algo muito mais sombrio habitava. Certo é que as famílias que dominavam aquela região eram tão temidas que sua simples presença já era sinal de fuga ou medo. E nenhuma delas era tão conhecida quanto os Hatfields. A rivalidade entre os Hatfields e os McCoys tornou-se lendária, mas suas origens são difíceis de rastrear com precisão. O conflito, que começou por causa de disputas territoriais e acusações menores, como a suposta roubo de um porco, transformou-se em uma guerra sangrenta que durou décadas. Essa rivalidade foi intensificada pela divisão política entre o estado da Virgínia e o recém-criado estado da Virgínia Ocidental, o que adicionou uma dimensão ainda maior à disputa. Liderados por Devil Anse Hatfield, os membros da família controlavam operações de madeira ilegal e produziam destilado clandestino, chamado de moonshine, que era transportado por toda a região. Seus métodos brutais incluíram incêndios, assassinatos e emboscadas. Uma das noites mais memoráveis aconteceu em 1888, quando eles cercaram uma cabana McCoy, incendiaram-na e atiraram nos ocupantes enquanto fugiam do fogo. O conflito escalou tanto que governadores estaduais tiveram que mobilizar forças militares para tentar conter a violência. A imprensa nacional também acompanhou o caso, tornando-o um evento sensacionalista. Até hoje, descendentes dos Hatfields mantêm a memória viva dessa herança sangrenta, falando de raiva ancestral e legados de ódio que parecem ter corrido nas veias da família por gerações. Apesar de serem frequentemente retratados na cultura popular, os Hatfields representam apenas uma parte de uma história mais complexa sobre poder, vingança e isolamento. Sua saga revela como, mesmo em um país cujo sistema jurídico deveria proteger todos os cidadãos, alguns grupos conseguiam criar seus próprios reinos fora da lei. A família McCoy. Se os Hatfields eram os vilões da história, os McCoys eram os heróis, pelo menos em sua própria versão. Liderados por Randolph Randall McCoy, essa família enfrentou os Hatfields com a mesma ferocidade, mas muitas vezes sofreu as consequências mais violentas. A rivalidade entre os dois clãs não era apenas territorial. Era pessoal, visceral e, em muitos casos, irracional. O início da disputa pode ter sido motivado por uma acusação absurda de roubo de um porco e uma suposta relação amorosa entre Rosanna McCoy e John Hatfield, filho de Devil Anse. Mas, ao longo dos anos, a briga evoluiu para sequestros, execuções públicas e ataques devastadores. Um dos momentos mais marcantes foi a chacina de Réveillon em 1888, quando 5 membros da família McCoy morreram em uma única noite. A esposa de Randall, Sarah McCoy, tornou-se uma figura simbólica desse conflito. Ela foi brutalmente espancada com um cano de rifle, um incidente que a deixou incapacitada para sempre. Os relatos da época mencionam até mesmo a possibilidade de ela ter sido usada como isca para atrair outros membros da família. A violência dos Hatfields não conhecia limites. Após executar 3 irmãos McCoy amarrados em árvores, disseram ter continuado atirando nos corpos já mortos, gritando: "Um a mais para os McCoys". A disputa teve impacto nacional e chegou até o Supremo Tribunal, mas a Justiça Federal nunca conseguiu realmente resolver o conflito. A guerra entre as duas famílias tornou-se um exemplo extremo de como a vingança e a honra familiar podem superar qualquer senso de razão ou civilização. Muitos historiadores consideram esse o mais cruel e sem sentido dos feudos americanos. Hoje, o legado dos McCoys permanece vivo, não apenas na memória de seus descendentes, mas também em filmes, livros e até em parques temáticos. No entanto, poucos sabem que, por trás da narrativa dramática, há uma história de dor, perda e resistência que continua a fascinar e assustar. A família Melungeon. Entre as muitas famílias misteriosas que habitaram os Apalaches,
Os Melungeons se destacam por sua aura de enigma e superstição. Com origens duvidosas, os Melungeons viviam isolados nas montanhas da Tennessee e da Virgínia, longe da sociedade mainstream. Sua aparência física, pele oliva, olhos azuis ou cinzentos e traços faciais europeus, gerou rumores e teorias que variavam desde descendentes de marinheiros portugueses até misturas de ameríndios e turcos. A comunidade Melungeon desenvolveu seu próprio dialeto, costumes e sistemas legais, completamente separados da sociedade americana. Locais próximos a seus territórios contavam histórias sobre rituais esotéricos, magia negra e até práticas canibais durante invernos rigorosos. Embora muitos desses relatos fossem baseados em preconceitos e medo, outros tinham algum fundamento histórico, especialmente considerando o grau de isolamento em que viviam. Eles erigiram assentamentos em lugares remotos, como Newman's Ridge, que ficaram conhecidos por ser áreas onde estranhos simplesmente desapareciam. Alguns acreditavam que os Melungeons eram responsáveis por sacrifícios humanos ou que guardavam segredos antigos que ninguém desejava descobrir. Até hoje, descendentes da família ainda vivem na região, embora muitos tenham se integrado à população local após gerações de perseguição. Os estudos antropológicos sobre os Melungeons são escassos, pois poucos pesquisadores ousavam aproximar-se de suas terras. O que se sabe é que eles mantinham um forte senso de identidade coletiva e resistiam firmemente a qualquer influência externa. Suas práticas culturais e crenças foram preservadas por séculos, apesar da pressão constante da sociedade dominante. A história dos Melungeons é um exemplo de como o isolamento geográfico e social pode levar a culturas únicas, mas também suspeitas. Eles são uma lembrança de que nem todas as famílias dos Apalaches buscavam poder ou violência, mas sim sobrevivência em um mundo hostil. A família Shepherd. Os Shepherds eram conhecidos como uma das famílias mais violentas e temidas da região dos Apalaches. Eles resolveram praticamente tudo com tiros, desde disputas menores até conflitos familiares. Sua história de vingativas sangrentas remontava à Guerra Civil, quando alguns membros da família já eram considerados fortes oponentes da lei. Baseados nas remotas regiões do leste da Kentucky, os Shepherds controlavam operações de moonshine e, posteriormente, redes de cultivo de maconha que abasteciam boa parte da costa leste dos Estados Unidos. Seu território era lendário por estar repleto de armadilhas e fios de alarme. Dizem que cães de ataque treinados guardavam as propriedades familiares e qualquer invasor corria sério risco. Em 1927, 3 agentes fiscais desapareceram enquanto investigavam suas operações ilegais. Quando a polícia estadual finalmente chegou ao local, encontrou apenas os distintivos dos agentes pregados em uma árvore, um sinal claro de ameaça e poder. A lenda diz que até mesmo agentes federais só se aproximariam do território Shepherd em grupos de no mínimo 6 homens. Muitos assassinatos não resolvidos na Floyd County foram atribuídos silenciosamente à vingança Shepherd. Um ditado local tornou-se popular: quando um Shepherd se sente ofendido, alguém sempre termina enterrado. Isso demonstra o medo que a família inspirava, tanto entre seus rivais quanto entre a própria comunidade local. Apesar da violência, os Shepherds conseguiram manter sua influência por décadas, graças à sua habilidade de se manterem fora do radar da justiça. Eles contavam com informantes espalhados pelas vilas, incluindo lojistas, trabalhadores postais e até delegados locais. Nada acontecia nos 3 condados sem que os Shepherds soubessem disso. Essa rede de inteligência foi crucial para o domínio que exerceram sobre a região. O legado dos Shepherds é complexo. Por um lado, eles representam uma das faces mais brutais e anárquicas da história dos Apalaches. Por outro, sua história reflete o isolamento, a pobreza e o ambiente hostil que permitiu que famílias como essa criassem seus próprios reinos de terror. Até hoje, rumores sobre os descendentes dos Shepherds ainda circulam entre os moradores locais. A família Baker. No início do século XX, a família Baker dominou uma seção inteira das montanhas da Carolina do Norte,
com medo e violência. Liderados pelo carismático, mas psicopata Cletus Baker, os Bakers combinaram extorsão, contrabando de bebidas alcoólicas ilegais, moonshine, e um bizarro culto religioso que atraiu adeptos durante a Grande Depressão. Sua operação era tão organizada que muitos historiadores os consideram uma das primeiras organizações criminosas verdadeiramente modernas da região. Eles foram acusados de sequestrar mais de uma dúzia de pessoas para resgate, incluindo a filha de um juiz proeminente que nunca foi vista novamente. O complexo montanhoso dos Bakers supostamente incluía uma câmara subterrânea onde realizavam julgamentos contra inimigos. Sua principal característica era a rede de informantes. Lojistas, trabalhadores postais e até mesmo um delegado local foram todos pagos para garantir que nada acontecesse sem que os Bakers soubessem disso. A família finalmente encontrou seu match quando agentes federais, cansados de seu reinado de terror, organizaram um grande raid em 1937. Durante a invasão, autoridades descobriram símbolos bizarros gravados nas paredes, ossos humanos moldados em objetos cerimoniais e vários diários escritos em um código que nunca foi completamente decifrado até hoje. Essas descobertas chocaram inclusive os próprios investigadores envolvidos. O que tornava os Bakers particularmente aterrorizantes era a combinação de violência, controle social e manipulação psicológica. Eles não apenas assustavam seus rivais com tiros, mas também usavam a fé e a superstição para manter a população sob controle. Muitos dos moradores locais tinham medo de denunciá-los, pois sabiam que podiam ser vítimas de retaliação brutal. A queda dos Bakers marcou o fim de uma era de impunidade na região, mas seu legado permanece vivo na memória dos habitantes locais, que ainda contam histórias de terror sobre a família. Sua história é um exemplo de como o caos e a falta de estrutura legal podem dar espaço para o surgimento de verdadeiros monstros. A família Whitehead. Os Whiteheads eram especialistas em emboscadas nas trilhas dos Apalaches e terrorizaram as fronteiras da Virgínia e Tennessee por quase 3 gerações. Ao contrário de outras famílias que mostravam pelo menos lealdade aos seus, os Whiteheads eram temidos até mesmo por seus parentes. Sua especialidade era assaltos rodoviários com um twist mortal. Eles estudavam as trilhas montanhosas que viajantes usariam e criavam armadilhas elaboradas para pegar suas vítimas de surpresa. Em um caso notório de 1883, os Whiteheads derrubaram árvores em uma passagem estreita de montanha, forçando uma caravana mercantil a parar antes de soltar blocos de pedra do alto e abater sobreviventes com fogo de espingarda. Eram mestres da selva, aparentemente capazes de viver por meses em cavernas sem reaprovisionamento em vilas. Sua prática mais perturbadora era a guerra psicológica, que envolvia devolver itens pessoais de suas vítimas às casas familiares como troféus ou avisos. Muitos desaparecimentos misteriosos na região entre 1870 e 1908 foram atribuídos aos Whiteheads, com um historiador estimando que possam ter sido responsáveis por até 60 assassinatos não resolvidos. Eles deixavam relógios de bolso, anéis de casamento ou outros objetos valiosos em varandas à noite, como forma de lembrar aos moradores locais do poder que detinham. Essas práticas eram tão eficazes que muitos evitavam sequer mencionar o nome da família em voz alta. O reinado de terror da família só terminou quando um inverno excepcionalmente rigoroso, em 1908-1909, parece ter exterminado sua linhagem principal. Contudo, alguns dizem que descendentes continuaram suas práticas até os anos 1930. Até hoje, há quem afirme que vestígios físicos e históricos da família ainda existem nas profundezas das montanhas, guardando segredos que ninguém deseja descobrir. A saga dos Whiteheads é uma das mais sombrias da história dos Apalaches. Ela revela como o isolamento geográfico e social pode levar a formas extremas de violência e controle. Eles não eram apenas criminosos, eram assassinos planejadores, cujo objetivo era não apenas matar, mas instilar medo e obediência por meio do terror constante.
A família Collins, originalmente uma próspera família de madeireiros no leste da Kentucky, os Collins foram separados em duas facções após uma disputa sobre direitos de terra em 1892. O que tornou essa divisão especialmente perturbadora foi o fato de que colocou irmãos, primos e até pais contra filhos. Ambas as facções construíram fortificações a menos de 2 quilômetros de distância, com torres de vigilância e posições de espingarda que pareciam saídas de campos de batalha da Guerra Civil. Por 11 anos, esses familiares engajaram-se em um estado constante de guerra. Eles emboscavam uns aos outros durante caçadas, envenenavam animais domésticos e sabotavam casas. A violência atingiu seu ápice em 1904, durante a famosa chacina de Domingo Collins, quando as duas facções se encontraram por acidente em uma igreja local. Um tiroteio resultou na morte de 15 membros da família, incluindo 3 crianças que ficaram presas na mira cruzada. O xerife local recusou-se a investigar o massacre, escrevendo simplesmente: "Collins matando Collins é a maneira de Deus resolver o problema Collins." Essa frase resume o absurdo de uma guerra interna, onde a própria lei parece ter se recusado a intervir. Muitos historiadores consideram esse evento um dos mais trágicos e bizarros da história dos Apalaches, mostrando como a vingança familiar pode superar qualquer senso de justiça ou humanidade. A disputa só terminou quando o último herdeiro masculino de uma das facções morreu de tuberculose em 1911, deixando seu lado sem liderança. Esse fim súbito não apenas pôs fim à guerra, mas também abriu espaço para que outras famílias assumissem o controle da região. A memória dos Collins, entretanto, permanece viva nas histórias contadas pelos moradores locais. A saga dos Collins é um exemplo extremo de como a honra familiar pode se transformar em uma força destrutiva. Eles representam um capítulo sombrio da história americana, onde a lealdade ao clã prevaleceu sobre tudo, inclusive a vida humana. Capítulo 8. A família Greenfield. Controlando um vale isolado da Virgínia Ocidental, os Greenfields estabeleceram um território soberano através de terror, superstição e inteligência estratégica. Liderados pelo patriarca Isaiah Greenfield, um ex-atirador de elite da Guerra Civil com intelecto brilhante, eles dominaram a região nos anos 1880. Sua autoridade era baseada em uma combinação única de violência brutal e mitologia elaborada. Eles convenceram os locais de que possuíam habilidades sobrenaturais. Dizia-se que Isaiah tinha a visão, podia saber o que acontecia a milhas de distância. Embora historiadores agora entendam isso como resultado de um sistema sofisticado de vigias e sinais com fogueiras, a crença popular na época alimentava o medo e o respeito. A família manteve o controle por meio de desaparecimentos calculados. Aqueles que desafiavam seu domínio sumiam, e seus pertences apareciam distribuídos entre os moradores como avisos. Quando uma investigação de um marshal federal começou em 1897, os 3 agentes desapareceram sem deixar vestígios. A descoberta mais perturbadora veio após uma enchente em 1918, que expôs um sistema de túneis elaborado sob seu complexo. Nesse subterrâneo, foram encontradas celas onde prisioneiros haviam sido mantidos. Lendas locais afirmam que Isaiah mantinha registros detalhados de seus experimentos em prisioneiros, embora esses textos nunca tenham sido recuperados. Após a morte de Isaiah em 1921, a influência da família diminuiu, mas os locais ainda evitavam o vale por décadas. Até hoje, muitos dizem que há algo estranho nesse lugar, como se a sombra dos Greenfields ainda pairasse sobre ele. Seus métodos de controle eram tão eficazes que, mesmo após sua queda, a reputação da família continuou a assustar. Os Greenfields são um exemplo raro de como poder e manipulação podem ser usados para criar um reino fora da lei. Eles não precisavam de armas ou violência constante. Bastava o medo e a credulidade para manter sua dominação intacta. Capítulo 9. A família Rains. Com uma reputação de praticarem rituais pagãos mesclados com imagens cristãs corrompidas,
A família Rains ocupou um canto remoto das montanhas da Virgínia Ocidental, onde criou sua própria religião. Liderada pelo profeta autoproclamado Elijah Rains, eles rejeitaram a sociedade mainstream após serem expulsos de várias minas por violência nos anos 1890. O que tornou os Rains particularmente aterrorizantes foi sua fervor religioso. Eles acreditavam que estavam escolhidos para sobreviver a um apocalipse iminente e invadiam comunidades vizinhas em busca de suprimentos e ocasionalmente conversos. Em 1915, um adolescente que escapou do complexo guiou as autoridades a uma clareira onde descobriram um membro da família amarrado a um altar de madeira, aparentemente sacrificado em algum ritual. Apesar de uma investigação extensiva, nenhuma acusação foi registrada devido à falta de evidências concretas. O aspecto mais perturbador dos Rains era sua crença de que beber sangue transferiria poder espiritual. Múltiplos relatos de convertidos que escaparam descreveram cerimônias de sangramento ritualístico durante luas novas. A influência da família cresceu durante as dificuldades da Grande Depressão, quando pessoas desesperadas juntaram-se ao seu complexo em busca de comida e proteção. Registros de investigações mostram que entre 1932 e 1942, ao menos 24 pessoas que juntaram-se à comunidade nunca foram vistas novamente. O complexo foi finalmente invadido pela Polícia Estadual em 1947, mas até então, a maioria da família havia desaparecido nas montanhas. Rumores persistem de que descendentes continuem práticas isoladas até hoje. A saga dos Rains revela como crenças radicais e isolamento podem dar origem a cultos perigosos. Eles são uma lembrança de que nem sempre o mal vem disfarçado de violência explícita. Às vezes, ele se esconde atrás de rituais sagrados e promessas de salvação. A família Johnson de Blood Creek. Operando ao longo de Blood Creek, no leste da Kentucky, a tribo Johnson criou o que equivale a um império criminal entre 1910 e 1957. Ao contrário de outras famílias montanhosas que limitavam suas operações a territórios locais, os Johnsons eram ambiciosos e modernos. Usavam automóveis e até pequenos aviões para operações de contrabando durante a Lei Seca, que se estendiam da Kentucky até Chicago. Liderados pelos três irmãos Raymond, Curtis e Ellis Johnson, eles combinaram táticas de aplicação brutal com senso comercial. Sua operação cresceu para incluir rackets de proteção, casas de jogo e, eventualmente, armas durante as décadas de 1940 e 1950. O que os tornava particularmente perigosos era sua rede de inteligência. Tinham informantes em departamentos de polícia em 5 estados e, supostamente, extorquiram 2 juízes e um congressista. Sua violência era calculada e demonstrativa. Inimigos eram encontrados publicamente expostos com mutilações, assinaturas que se tornaram conhecidas como a marca Johnson. A família finalmente encontrou seu match quando cometeram o erro de sequestrar um caminhão cujo conteúdo desconheciam pertencer a um contratante militar. Isso trouxe atenção federal, que resultou em uma operação massiva, envolvendo mais de 200 agentes federais e membros da Guarda Nacional em 1957. O assalto final a seu complexo pareceu mais uma ação militar do que uma operação policial, envolvendo veículos blindados e aeronaves. Mesmo assim, os 3 irmãos escaparam do primeiro ataque, embora tenham sido caçados e mortos em incidentes separados ao longo do ano seguinte. Esta era realmente uma família de fora da lei que criou seu próprio império criminoso, com historiadores reconhecendo-os como precursoras das organizações criminosas que depois dominariam o tráfico de drogas nas montanhas da América. A história dos Johnsons de Blood Creek é um testemunho do quanto poder e violência podem se unir para formar verdadeiros monstros. Eles não apenas desafiaram a lei, eles a reescreveram segundo suas próprias regras.